Isso mesmo, pessoal, já está aqui com a gente para bater um papo nessa semana, para a gente falar de um assunto, né, um assunto sério. Muito sério. Porque no mês de julho, chama-se Julho Verde, onde é um mês que promove a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E é um assunto que a gente evita falar por medo, por preconceito, por um monte de coisa, mas a gente tem que romper essas barreiras. Sim. E para conversar com a gente hoje está o especialista em cabeça e pescoço, o Dr. Daniel Porto, que já é conhecido aqui da Sim, a gente gente, tem né? um quadro aqui no programa todos os domingos, inclusive já falou algumas vezes sobre esses assuntos, mas a gente resolveu trazê-lo aqui para um momento maior aqui com a gente, para a gente falar um pouco, principalmente nesse mês, que é um mês especial de conscientização. Exatamente. Né? Dr. Daniel Porto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viver Goiás. Olá, sempre é um prazer estar aqui com vocês e poder aí esclarecer um assunto tão importante aí para os nossos telespectadores. É verdade. E todo mundo está falando, o doutor Bonitão que tem um quadro no programa Viver Goiás. Bondade de vocês. Parabéns, o quadro está fantástico, parabéns pelas dicas que toda semana aí você vem abrilhantando mais o programa Viver Goiás. Obrigado. Doutor, mas por que esse medo que a gente tem de falar sobre esse tema? Falou que é câncer, a gente assusta e tal. De imediato a gente fala assim, eu não quero falar sobre esse assunto. O câncer, né, é um tabu, porque ele causa um medo muito grande nas pessoas, né? Hoje em dia muitas pessoas veem o câncer como uma sentença de morte. Sim. E a gente sabe que não é assim, tá? Existem inúmeros tipos de câncer, com prognósticos diferentes e com tratamentos diferentes, né? Daí a importância, né, por mais que seja um assunto que nós já falamos no ano passado, eu brinco, existe o mês do Julho Verde, se repete todo ano. Então, todo ano nós temos que frisar, que é um assunto de extrema importância, né? E ele é menos falado do que as outras campanhas. Sim, é menos falado porque quando a gente pensa em câncer de cabeça e pescoço, o câncer mais prevalente, o que mais acontece, né, é o câncer de tireoide, que é um câncer que é maligno, mas tem um melhor prognóstico. Daí as pessoas não comentam tanto. E a tireoide tem uma questão assim, que tem uns fatores que as pessoas mesmo falam. Tem algo benigno, que não é maligno, ou então algo que não é tão agressivo. Existe o câncer benigno? Na verdade, não é que tem o câncer benigno. A tireoide, normalmente ela é operada quando nós temos nódulos suspeitos para câncer, né? E, às vezes, depois da cirurgia, aquele nódulo que era suspeito acaba sendo um nódulo benigno. Mas existe outra forma da gente operar a tireoide, é quando nós temos aquele bócio tireoidiano, que é aquela tireoide muito aumentada de volume, que pode causar inúmeros problemas, né, para os pacientes, como disfagia, que é não conseguir deglutir, falta de ar e até mesmo, né, um prejuízo estético muito grande. A pessoa fica com aquele papo, é o famoso papo gigantesco. Então, às vezes a gente opera condições benignas da tireoide. O que era muito comum há um tempo atrás, né? Na minha infância, por exemplo, até nós falamos sobre isso na entrevista passada. Minha avó, por exemplo, ela tinha um papo grande. Depois ela ficou anos e anos. Era muito comum a gente ver as amigas dela também com esses papos. Ela fez a cirurgia, aí fez aquele tratamento à base de iodo, né? Que eu não sei como que funciona, mas é tipo uma quimioterapia. Então, na verdade, antigamente a gente tinha o chamado bócio endêmico. O que é o bócio endêmico? É o bócio relacionado à falta de iodo na alimentação. Por isso era muito comum aqui no Centro-Oeste, né? Porque aqui no Centro-Oeste, a gente naquela época não existia o sal iodado, entendeu? Inclusive o sal iodado foi uma iniciativa do governo, né, na década de 80, justamente para prevenir o bócio endêmico. Hoje, a maioria dos bócios que a gente vê não é relacionado à falta de iodo, é sim pelo crescimento excessivo da glândula por inúmeros fatores. E quais que são os principais sintomas do câncer de tireoide? Câncer ou a tireoide? Vamos falar, antes de chegar no câncer. Infelizmente, o câncer de tireoide não dá sintomas, né, a não ser que seja um câncer raro e extremamente avançado. O principal sintoma do caso do bócio, que é quando a gente tem um aumento da tireoide, na maioria das vezes, é visualmente, a gente percebe, né, aquela tireoide aumentada, ou até mesmo a gente começa a ter dificuldade para engolir ou dificuldade para respirar, principalmente quando deita. É aquela questão tipo assim, quando a pessoa dá uma engasgada, deitou e acorda engasgado. Exatamente. Mas no caso do câncer de tireoide, quando a gente consegue perceber algum sintoma, realmente são nódulos no pescoço, tá? Às vezes um nódulo na topografia da tireoide ou nódulos em outra região do pescoço, que já quer dizer um câncer mais avançado, né? Mas na grande maioria das vezes, a gente diagnostica acidentalmente, através de um exame de ultrassom do pescoço,
para outras coisas, né? A gente não tem um sintoma específico que vai levar a pessoa a fazer ultrassom. O ultrassom é o mais eficaz. Exatamente. É a realização do ultrassom de tireoide, tá? Ele é o principal exame para a gente identificar nódulos, e através da característica desses nódulos, a gente aventa a possibilidade de solicitar uma punção ou não, que é o que nos vai sugerir, né, a possibilidade de câncer ou não e nos indicar a cirurgia. Doutor, aí eu tô desculpa, Breno, mas aí eu tô na dúvida e tal, e como que eu vou procurar um médico para fazer esse diagnóstico? Eu de repente olhei, eu senti um carocinho aqui, ou além da dificuldade de engolir, ou é rotineiro, eu tenho algum sintoma no organismo, além do pescoço, eu sinto um mal-estar? Eu ia perguntar agora, se a gente poderia... Infelizmente não tem sintomas. Por quê? É uma pergunta muito frequente no consultório. Doutor, mas minha tireoide funciona normal, meus hormônios estão normais e eu tenho um câncer da tireoide. Uma coisa não tem relação com a outra. Sua tireoide pode funcionar perfeitamente, os hormônios estarem em dia e você tem um nódulo, um câncer tireoidiano. Tá? E você já pode ter um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que são as disfunções metabólicas da tireoide, e nunca ter câncer. E vamos falar sobre o hiper e o hipo. E esse foi até uma das nossas dicas de saúde, né? O hipotireoidismo é quando a tireoide não produz a quantidade de hormônio suficiente para manter o nosso metabolismo, né? Aí tem alguns sintomas, né? Como lentidão, cansaço, obesidade, né? E o hipertireoidismo é quando a gente tem uma produção excessiva desses hormônios, que vai causar taquicardia, aquela exoftalmia, que são os olhos arregalados, né? E alguns outros sintomas, né, relacionados à hiperatividade hormonal. E procede, doutor, a gente falar que o câncer não dá dor? Depende do tipo do câncer e o quão avançado ele é. No caso do câncer da tireoide, alguns tipos raros de câncer que desenvolvem muito rápido, né, podem causar uma dor local, mas normalmente o câncer de tireoide não dói. Eu brinco que hoje nossos melhores amigos aí do cirurgião de cabeça e pescoço são os ginecologistas, porque eles pedem rotineiramente nos exames, né, da mulher ultrassom de tireoide. Tanto que muito vem encaminhados desses especialistas. Então o exame é só realmente, especificamente o ultrassom. Não tem um exame de sangue, tipo assim, que vai detectar que tem alguma taxa baixa, alguma coisa nesse sentido? Infelizmente não. Infelizmente não. Por isso é um câncer que tão prevalente, tá? Que nem sempre a gente consegue ter sintomas, mas por ser um câncer que tem um melhor prognóstico, na grande maioria das vezes, a cirurgia é o suficiente para deixar a pessoa curada. Outro câncer, quando se fala, é o câncer de laringe. O que seria o câncer de laringe? O câncer de laringe, até uma referência que muitas pessoas usam, foi o câncer que o atual presidente Lula teve, né, que é o câncer ali nas cordas vocais. A laringe nada mais é ali que a região onde tem as cordas vocais. É um tumor que é muito frequente, principalmente aqui na região de Goiás, e ele é um câncer diretamente relacionado ao tabagismo, tá? Com a associação do etilismo, a gente tem essa sensibilização aumentada, então tabagismo e etilismo são fatores de risco para o câncer de laringe, o famoso câncer de garganta. Mas por que quando o senhor cita essa questão de Goiás? Por quê? Foi feito um estudo que a gente, né, define qual é a população mais susceptível a esse tipo de câncer, né? Fazendo justamente o estudo do número de pacientes, esses pacientes que tiveram câncer, a característica deles, né? E eu chamo de estudo epidemiológico. E a gente verificou que são, na grande maioria, pessoas, né, de trabalho rural, trabalhadores, homens, sexo masculino, na faixa etária dos 60 anos, como produtor rural, né? Goiás é uma referência em termos da produção rural, que fumam e que bebem. Então, esse é o perfil epidemiológico do paciente do câncer de laringe. Até eu vi aqui uma pesquisa que no Brasil é o 5º câncer mais frequente entre homens. Exatamente, justamente por essa prática aí do tabagismo, do etilismo, né? E a gente sempre começa a pergunta, mais uma vez, quais são os sintomas? Rouquidão. Eu tô com a rouquidão, tem mais de 3 semanas, isso aí já é preocupante. Com certeza. Já para o câncer de laringe, a gente tem alguns sinais e sintomas que devem nos alertar. O primeiro deles é a rouquidão, né? Que a gente chama de disfonia no meio médico. A pessoa está com uma rouquidão prolongada, por mais aí de 3 semanas, deve sim procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para investigar, né, a causa disso, se realmente pode ter um câncer ou não. Outros sintomas frequentes nesse tipo de câncer incluem a perda de peso, tá certo? E a dificuldade ou dor ao engolir, tá? Todos esses são sintomas que vão, né,
poder sugerir câncer. Em casos mais avançados, a pessoa começa também com falta de ar, né? Não consegue respirar adequadamente, fazendo um barulho chamado estridor. Também é um sinal típico do câncer de laringe. Que leva à cirurgia e é aquela que deixa aquela aberturazinha aqui. Exatamente. A partir do momento que o câncer vai impedir o ar de passar ali pelas cordas vocais, o paciente vai evoluindo por uma insuficiência respiratória, ele vai fazer a traqueostomia de alívio, justamente para a pessoa conseguir oxigenar. E a gente vê algumas questões de artistas, principalmente, cantores, igual o Zezé, que falou que está com como é que chama? Um calo nas cordas vocais, né? Muitos artistas falam assim, eu perdi a voz e tal. E isso também é relacionado? Graças a Deus, os calos vocais não são relacionados ao câncer não é. de laringe. Mas é o sintoma, né? A rouquidão. Então tem que investigar. Pessoas que usam muito a voz podem sim acabar desenvolvendo calos, né, nas cordas vocais, que felizmente não tem nenhuma relação com o câncer. Mas não tem nada a ver, então não pode virar. Esse calo, ele não tem nenhum perigo. Cuidar. Exatamente. Os calos, né, ou os nódulos benignos das cordas vocais não viram câncer. Tá? O que é fator precursor para o câncer, realmente muito bem descrito na literatura, é o tabagismo, em primeiro lugar. E quando se fala em tabagismo, uma coisa mais difícil que a gente vê quem fuma falar é que eu quero parar de fumar, mas não consigo. O que se deve fazer? Tem alguma coisa que se deve orientar quem está em casa e tal, e fuma, falar assim, olha, você deve proceder dessa forma? Tem algum medicamento que os médicos podem passar? Existe sim, hoje em dia inclusive o SUS fornece o tratamento para as pessoas que desejam parar de fumar, tá? Envolve, além da rede de apoio familiar, psicoterapia associado a medicações. Existem hoje medicações na forma de comprimido, na forma de adesivos, para ajudar a pessoa, né, na fissura, no vício pelo tabagismo. Logicamente que associado aí a terapia psicossocial e também tem que ter uma rede de apoio familiar. Não adianta você querer parar de fumar e seus filhos estão fumando, ou seu companheiro, sua companheira os amigos, fuma. né? Aí também, né, fica difícil. E também tem aquela questão que eu acho que a gente tem que colocar na cabeça, gente. Igual muita gente fala, né? Parar de fumar é vergonha na cara. E não é. Não é. Né? É uma questão que envolve fatores psicológicos, né? O vício, a dependência química e física, ela caminha junto e realmente... Exatamente. O organismo tem a dependência química da nicotina, né? Então ele realmente vai sentir sintomas aí dessa abstinência, que por isso que precisa dessas medicações aí para ajudar a pessoa a obter êxito aí no parar de fumar, que é tão importante. É isso aí. Léo, nós temos muitas perguntas aqui, mas estou falando para a gente ir para um breve comercial, para um breve intervalo e voltar daqui a pouquinho. Então vamos lá e voltamos já. Voltamos já. Já estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Daniel Porto, onde a gente está conversando sobre o Julho Verde. É o mês que promove a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Para dar início a esse bloco aqui, Dr. Daniel, quais os principais sintomas gerais do câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço, a gente brinca que é aquele câncer que está na cara, né? Nós falamos de tireoide, de laringe, mas vale lembrar que englobam também os cânceres de glândulas salivares, como parótida, submandibular, e os cânceres de pele também, né? Na região de cabeça e pescoço, e também o câncer de boca, né? Então, a gente tem que estar atento a qualquer ferida ou nódulos que apareçam nessa região. Na boca, principalmente, feridas que não cicatrizam, né, com 2, 3 semanas, né, feridas no rosto, né, aquelas espinhas que estão mais de um mês ali presente, ou nódulos no pescoço, nódulos no rosto, tudo isso nos chama a atenção e deve ser investigado por um cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente tem muito uma questão, doutor, que fala assim, tem uma espinha interna. Tá? Cresceu o carocinho, ela não desenvolveu, e eu fico espremendo e essa coisa não desenvolve. Ela não vai nem para fora nem para dentro, fica lá, estacionado. Isso daí também é uma questão de glândula, sebácea, sei lá, ou é algo preocupante? É um diagnóstico diferencial. Pode ser um cisto sebáceo, pode ser uma espinha, pode. Mas toda lesão, né, nódulo, né, que não cicatriza, que demora-se aí mais de 3 semanas, merece sim uma avaliação de um especialista. Que pode ser sim um cisto sebáceo, uma coisa simples, mas que também às vezes tem que ser operada, ou pode ser uma coisa mais grave como um câncer de pele. Por exemplo, as coisas que acometem a boca, é difícil cicatrizar coisas que é machucadinho em boca, tipo afta ou um aparelho de dente que machuca e tal, e às vezes demora muito para cicatrizar. Exatamente. Então a gente chega num determinado ponto e fala assim, e aí?
né? E nós temos aquela questão da medicina caseira. Ah, faz o bochecho com alguma coisa, né? A tal erva, isso aí é muito bom, você pode beber um pouco, você pode lavar a boca e tal. Como que funcionam essas questões da medicina natural nessas questões? As lesões traumáticas realmente são muito frequentes, né, na região da boca, e podem ser usados aí esses remédios caseiros, desde que funcionem, né, a pessoa está vendo uma melhora ali com o bochecho, que às vezes funciona, e melhorou, não tem problema. A nossa atenção deve ser para aquelas lesões, aquelas feridas que não cicatrizam, tá? Ou que vão piorando ali depois de 3 semanas, né? Uma ferida, uma afta, em teoria, até 3 semanas ela tem que estar cicatrizada. Tem que estar. E geralmente o pessoal mais antigo falava assim, fulano tá com câncer na cabeça, o cérebro e tá... existe essa questão que o povo de antigo falava, tá com câncer na cabeça, é o cérebro. Existe, inclusive, é bom a gente explicar uma confusão aí, que as pessoas confundem, né, o neurocirurgião com o cirurgião de cabeça e pescoço. São 2 especialidades cirúrgicas diferentes. O neurocirurgião, ele trata aquele câncer do cérebro ou dos seus anexos, ou seja, tudo dentro do crânio e da medula, tá certo? Já o cirurgião de cabeça e pescoço é aqueles câncer para fora ali da calota craniana, tá certo? Acometendo ali do pescoço, né, daquela parte da laringe, cordas vocais, faringe, boca, o nariz, os seios da face, né, toda essa região, até os cânceres de pele que invadem ouvido, nariz, olhos, tudo isso é o cirurgião de cabeça e pescoço quem trata. Eu quero até falar de uma questão do câncer de pele. Fatores solares. Hoje em dia... Né? Tem gente que é mais moreninha e fala assim, eu não preciso. O negro não precisa, o moreno mais escurinho não precisa de usar. É mito? Na verdade, não. Realmente as pessoas, né, de fototipo mais escuro, que tem mais melanina na pele, elas realmente estão mais protegidas. Porque essa melanina, em maior quantidade na pele, ela confere maior proteção solar. Tanto que as pessoas de cor negra têm uma menor incidência dos cânceres de pele. Então, sim, as pessoas que são mais claras, mais alvas, de olhos claros, né, com manchas e sardas, elas sim têm uma maior predisposição a desenvolver o câncer de pele. Nada de ficar lá em volta no solzinho na piscina, tomando um solzinho para ficar com aquela marquinha bonita. Hoje em dia a gente não recomenda isso de forma alguma, né? Protetor solar, lógico que vamos curtir a piscina, vai ter seus esportes aí com exposição solar, mas sempre priorizando a proteção, reaplicando o protetor solar aí de tempos em tempos, adequadamente, para evitar os cânceres, né, causados pelo sol. O doutor deu uma dica agora recentemente aqui no programa falando sobre isso, né? Da importância do protetor solar. Principalmente agora, julho, né? Férias, né? Temporada de Araguaia, as pessoas tendem a abusar mais do sol. É verdade. E esquece também de usar o protetor, né? Esquece. E assim, capricha no urucum, que é um óleo que frita, e isso aí é muito perigoso. Não, gente, eu vou falar... Não, mas é verdade, né? Eu tenho umas amigas que... Vou falar a verdade, doutor. Ela que ela chega no sol, assim, recende até bacon, porque passa tanto que ela frita, sabe? Então isso aí realmente deixa a pele mais ressecada, que a gente percebe que está mais ressecada, depois passa mais ou menos assim um leve hidratante ou passa mais um pouco de óleo para dar mais uma acentuada e de repente tá lá no meio da praça dando uma volta, principalmente no Araguaia. Né? Coloca só uma canga e está lá andando e tal. Quanto tempo de exposição que pode ser muito prejudicial para a pele? Olha, hoje em dia a gente fala que qualquer tempo de exposição ao sol é prejudicial para a pele se você não estiver com a proteção adequada, tá certo? Lógico que com o protetor solar você deve evitar ainda aqueles horários de pico do sol, né? Que é entre 10 da manhã e 3 ou 4 horas da tarde, dependendo do horário de verão. E essas incidências, né, dos raios solares são maiores, né, e podem causar mais prejuízo. Se você tem que, se está numa praia, sempre assim, usar um ombrelone, um boné, um chapéu, além de um protetor com um fator, né, de proteção elevado para evitar os danos do sol. Inclusive, o pessoal de casa não está vendo aqui, mas por trás das câmeras aqui tem algumas luzes, que são luzes fortes. As pessoas falam que com luz também é importante a gente passar o protetor solar, né? Sim, alguns tipos de luz, principalmente essas luzes brancas que tem aqui no estúdio, né, elas têm também, né, raios que são prejudiciais para a pele, tanto para envelhecimento como para câncer. É igual o povo mais antigo fala, que meu pai mesmo fala muito isso. Antigamente não tinha esse tipo de coisa.
Gente, aí é onde a gente entra numa contradição muito grande. Não tinha porque ninguém sabia, mas a gente via as pessoas ficavam acometidas com doenças, tinha feridas que não Envelheciam mais rápido. cicatrizavam. 40 e poucos anos a pessoa estava velha. Hoje não, a pessoa ainda está nova com 40 e poucos anos. Exatamente. A O que gente... você quis dizer com isso, querido? Eu não quis dizer nada, só estou comentando. Exatamente. A tendência da população, como a gente vê, é uma população se tornar cada vez mais velha, né? A média de vida das pessoas está aumentando. Com isso, a gente tem um aumento do tempo de exposição solar. Então, não é incomum chegarem pessoas hoje na faixa dos 70, 80 anos, né, que antigamente era difícil ter pessoas nessa idade já com câncer de pele. Bacana. Léo, e mudando um pouquinho de assunto aqui, amanhã, segunda-feira, o Dr. Daniel Porto vai estar com alguns parceiros inaugurando uma clínica em Goiânia. Pois é, Clínica menino. de estética. E no programa Viver Goiás vai lá, a gente vai mostrar como vai ser essa inauguração, como que foi, tudo bonitinho, contar para vocês. A gente vai mostrar no próximo domingo. Mas já gostaria que o Dr. Daniel falasse um pouquinho sobre a clínica, né, doutor? Na verdade, é uma clínica que ela já existe, né, chama Instituto de Longevidade, fica ali no setor Marista, né, onde temos o Dr. Rogério Cardoso, que trabalha com nutrologia e a parte de estética, e a doutora Tabita Nunes, dermatologista. E eu estou entrando como novo sócio da clínica para agregar aí para os nossos pacientes, tá? Lá eu faço também a parte de estética, que já trabalho há algum tempo, além da parte de cirurgia de cabeça e pescoço. Gente, É um prazer receber vocês. eu fico com tanta raiva, né? Porque o povo que já é bonito quer consertar os feios. Aí vai ser o foco exclusivo na estética. Não, algumas coisas na área de cabeça e pescoço, nós vamos atender lá, as partes que não são convênio, tá certo? Mas o foco principal é sim a parte de estética, tanto corporal como facial. Bacana. Lá nós temos os mais modernos tratamentos e procedimentos, lasers, né, Emagrecimento, tudo. botox. Temos tudo na clínica, temos o Ultraforma MPT, que é o mais moderno hoje aí, né, na questão de trabalhar o colágeno. Então, temos muitas coisas aí para os nossos pacientes. Falando em colágeno, no colágeno, depois de um determinado tempo, essa é uma parte que me interessa, depois de um determinado tempo, ela o corpo para de produzir. A gente, cada Né? vez que vai envelhecendo, justamente a gente vai diminuindo a nossa produção de colágeno. Até que chega um momento que acabou. Bem velhinho. Mas aí tem um processo de estimular a produção desse colágeno. Hoje em dia a gente tem vários, chama de bioestimuladores de colágeno, né? E a gente deve fazer isso de forma preventiva, tá? Enquanto a gente é novo ainda, que a gente vai fazendo nosso novo banco de colágeno. Quanto mais a gente estimula, mais a gente vai tendo, né? Para mantendo a pele, né? Sempre aí com aspecto de jovem. A gente fala que todos nós vamos envelhecer, mas por que não envelhecer bem? É verdade. E é tão interessante cirurgião de cabeça e pescoço, a hora que fala em questão de estética, dá uma confiança maior. A gente tem uma noção da anatomia da face, né? Porque Operamos cirurgia de cabeça e pescoço, então isso é realmente... porque a procura maior é realmente, na parte da estética, é você chegar com um carão. Exatamente. O cirurgião de cabeça e pescoço já fez cirurgia geral antes, então tem um conhecimento vasto da anatomia, né? Então isso realmente nos traz mais segurança para realizar esses procedimentos. Inclusive, disse que o Stênio Garcia, o problema dele que ele internou foi por questão a esposa dele falou que não, né? Por questão de um procedimento que ele fez no rosto. Bom, então, falando sobre isso, doutor, é Mas possível ela disse que não. problemas que a gente trata assim, que vamos falar a verdade, é meio superficial, né? O colágeno que a gente aplica, as enzimas no rosto, ele pode ser prejudicial, pode causar esse problema? Pelo que eu vi, né, realmente assim, ele teve uma internação que não teve nenhuma relação com o procedimento estético que ele fez na face. A grande maioria desses produtos que nós usamos, né, são produtos extremamente seguros, né, com baixíssimo risco de reações alérgicas ou reações adversas. Lógico que tudo isso depende de quem faz o procedimento, se é uma pessoa capacitada, né, se ela realmente tem conhecimento do produto que ela está usando e conhecimento das técnicas seguras para a administração desse produto. E é lógico, a gente tem que verificar a origem desse produto. É muito comum as pessoas aí vendendo gato por lebre, entendeu? Eu toquei nesse Desconfiem assunto, dos valores, né? Eu toquei nesse assunto justamente por isso, porque as pessoas estão procurando qualquer clínica aí de fundo de quintal e não estão indo em pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Não, mas o doutor falou alguma coisa. Gente, você viu os dois últimos casos que nós tivemos aqui em Goiânia, que foi na semana retrasada. Cara, mas não faz sentido alguém em sã consciência entrar num lugar daquele para fazer procedimento estético. Isso. Né? E é muito interessante você falar desses casos, porque eu tive contato com médicos que atenderam, né, uma das pacientes que teve problema
com injeção de produtos no bumbum e no rosto que falava que é ácido hialurônico. Ela mostrou o produto, para nós, um produto que uma caixa custa, se não me engano, R$270 e vende no Mercado Livre. Gente, isso não é produto médico, né? Existem produtos seguros que só podem ser vendidos para profissionais da área de saúde, não é produto que a gente compra no Mercado Livre, entendeu? E a pessoa vende como se fosse um ácido hialurônico. Não é, né? Então a gente sabe que não é, né? A gente sabe o valor que custa uma seringa de ácido hialurônico, não adianta a pessoa achar, desconfie. Quando o preço está barato demais, desconfie que algo de errado tem, porque não paga nem o custo do produto. Não faz sentido, né, gente? Dica do Dr. Daniel. Então é interessante procurar quem realmente entende. Doutor, eu quero assim, seu nome, Léo, desejar muito sucesso, mais ainda a clínica, a gente já conhecia, e já fazia questão de trazer todos vocês aqui para falar mais um pouquinho. E no próximo programa nós vamos mostrar, no próximo domingo, mostrar tudo o que aconteceu lá nesse momento importante. Vai ser um prazer receber vocês lá e vocês também, através do nosso programa. O prazer será todo nosso. Muito obrigado, doutor. Doutor, e suas dicas estão fantásticas, viu? Muito obrigado. Elogiado muito, esclarecendo muita coisa de saúde que a gente precisa saber, coisas que às vezes a gente está no dia a dia, vai ali procurando no Google, a hora que o senhor dá a dica, eu falando senhor, novo desse jeito. Já vou fazer 40 anos. Idade para ser meu filho. Pena que eu só acho que eu estou bem conservado. Mas falando dessa questão do Google, antes de encerrar, o doutor Google. Até onde o doutor Google nos prejudica? Olha, a minha secretária brinca sempre que fala assim, o doutor Google não tem CRM, entendeu? Então isso é muito prejudicial, porque as pessoas às vezes veem, alguma coisa, leem um artigo, e vão tirando suas próprias conclusões. Já basta que a gente tem os diversos julgadores de internet, né? Então, assim, o Google pode, sim, dar algumas informações valiosas, mas tudo tem o seu contexto. Então, não substitua uma consulta médica, uma avaliação médica pelo Google. Gente, isso é perigoso. Às vezes, eu sou expert nesse assunto. Tô com um sintomazinho de alguma coisa, me deu uma tontura, eu corro lá e tal. Aí dá 1 milhão de opções. Então, aí que está o perigo, né? Pode ser até desde falta de água como um tumor. Você fala que você vai viver mais 2 dias. Então, assim, isso é muito perigoso, né? O doutor Google, como diz minha querida secretária, não tem CRM, gente. Não tem CRM, tem muita informação, gente, mas às vezes as informações estão certíssimas, mas não compete àquele caso que a gente realmente fica sabendo, né? Então, procure um médico, a gente procura um especialista, que eu acho que é o melhor caminho. Antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta, doutor, que a gente falou sobre câncer de pele. Eu sei que não é sua área, que o pessoal tem que procurar um dermatologista, mas a dermatite em si, que está dando muito aí, principalmente estresse, as pessoas estressadas, dando muita dermatite, ela pode causar câncer? A dermatite não. A dermatite, a gente tem várias causas de dermatite. Dermatite actínica, né, que é a dermatite tópica, dermatite seborreica, né, está sim relacionado a hábitos de vida, hábitos alimentares, sim ao estresse, tá? Tem tratamento, tá bom? Mas graças a Deus ela não tem relação com câncer de pele. Gente, então vou falando em alimentação, porque a gente fica querendo perguntar tanta coisa e na hora assim vai passando, a gente vai produzindo. Sobre a tireoide, alimentações que pode prejudicar e que não prejudica. Existe essa combinação? Hoje em dia não tem essa relação, né, provada, já que hoje em dia nós temos aí o iodo no sal. O iodo que realmente é fundamental para a produção dos hormônios tireoidianos. No mais, né, a pessoa estando bem nutrida, né, bem hidratada, né, não tem nada que é proibido e nada que vai favorecer melhor aí o funcionamento da tireoide. Se o iodo é tão bom, por que não tem umas poçãozinhas de iodo pra gente tomar? Ele já tem no sal, né? Hoje em dia o sal é iodado, mas o sal não é tão prejudicial que o povo fala assim, reduz o sal e a pressão alta. Reduz, mas com moderação pode. Então pronto. Doutor Daniel Porto, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Está aqui todo domingo, mas muito obrigado por compartilhar esse momento tão importante aqui, a gente tirar essas dúvidas. Obrigado vocês e obrigado vocês. E, pessoal, não sai daí não, tem muita coisa aqui no programa. Nós vamos falar sobre o cenário eleitoral em Goiânia, em algumas cidades do estado de Goiás. Saiu recentemente uma pesquisa para a eleição já saiu 2024 está chegando. E a gente vai conversar, e aí, quem pode, quem não pode ser candidato, o que vem, qual que é o partido, presidência da República vai influenciar em Goiás, não vai? Tudo isso nós temos aqui. E, Léo, nós preparamos uma matéria especial também sobre a Romaria do Divino Pai Eterno 2023, que bateu o maior recorde da história. Gente, e é outra matéria que você vai mostrar, né, essa entrevista com esse especialista político, que realmente é um tema que até parece com o que a gente acabou de falar. Vai mexer com a cabeça, mas de outra forma. É isso aí. Então não sai daí não, tem dicas, tem muita coisa boa aqui e nós voltamos daqui a pouquinho. Já.